Boa noite a todos. O tema de hoje, na verdade, é um estudo, da doutrina, de alguns princípios da doutrina espírita. Nós recorremos à Bíblia, à Gênesis, ao Livro dos Espíritos, à Gênese de Kardec e um texto que eu encontrei na internet, maravilhoso e que vale a pena ser comentado. Eu sei que muitos devem estar se perguntando por que da pedra ao anjo, da matéria, do princípio material, a origem da matéria, ao espírito já purificado, já liberto das suas mazelas. São distintos, embora nós, espíritos, porque nós somos espíritos, nós necessitamos do corpo para podermos manifestar os nossos pensamentos, realizar ações, Precisamos da matéria, é o instrumento do espírito. Corpo físico é o instrumento do espírito. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, é dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, Jesus nos diz: vós sois deuses. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Como? Nós podemos fazer mais que Jesus no estágio em que nos encontramos? É lógico que não. Estamos ainda muito distantes da perfeição a que chegou Jesus. Mas quando Ele, o nosso Mestre, diz: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, Ele deixa claro que a perfeição, o crescimento é infindável. Ou seja, o próprio Jesus continua crescendo como o Filho de Deus, o responsável pelo planeta Terra. Sim, Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus já enviou à Terra, responsável pela formação do nosso planeta. Ele está aqui como líder, como chefe maior, desde a origem do planeta. Quando os elementos dispersos começaram a se agregar para dar origem ao nosso planeta. Quando todo o material para a formação do planeta ainda estava em ebulição, extremamente quente, Ele já estava no comando, coordenando a formação do nosso planeta. Encarnou-se na Terra há 2000 anos para nos dar o exemplo da renúncia, do amor sem distinção de raça, de religião, enfim, amando a todos indistintamente. Então Jesus
esse modelo e guia que nós temos continua a sua marcha evolutiva. Nós um dia chegaremos à esfera crística. Nós, espíritos em marcha, também vamos chegar à perfeição de Jesus. Ele estará muito à frente e nós continuaremos evoluindo. E um dia faremos o que Jesus fez, faz e faremos ainda mais, porque continuaremos a evolução e Ele obviamente estará fazendo muito além de nós. Ficou claro, gente? O porquê de Jesus ter dito: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. No capítulo 2, também do Gênesis, na Bíblia, nós encontramos a seguinte informação: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas. O original é o fôlego de vidas, é o princípio da reencarnação. O corpo humano, a nossa constituição física é semelhante ao pó da terra, porque o corpo biológico, ele é constituído dos mesmos elementos que, aliás, constituem toda a matéria. Os elementos que nós encontramos em uma pedra, em um pedaço de madeira, no ar, na água e em tudo que nós vemos, sentimos como matéria, os elementos são os mesmos. É o hidrogênio, é o oxigênio, é o carbono e outros tantos, que constituem corpos diferentes, porém a matéria é a mesma. Como? Como é possível isso? Pelas combinações realizadas entre os átomos, as moléculas, ou seja, cada parte constituinte da matéria, a forma como os elementos vão se agregar é diferente. Então, um exemplo: uma molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, na água nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Porém, se eu tiver 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, não mais 1, se for essa combinação, eu vou ter a água oxigenada. É um exemplo simples para que a gente entenda que os elementos que formam os corpos materiais são os mesmos, combinações diferentes, e sempre de acordo com as circunstâncias que favoreçam ou não as agregações para a constituição de todo tipo de matéria. Então, quando nós encontramos em Gênesis que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a criação espiritual. São 2 criações, a espiritual e a material. Quando no capítulo 2 nós encontramos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, é o corpo físico. Então o corpo humano, ele é constituído dos elementos que formam uma pedra, o ar, uma planta, um outro
animal, porém as combinações ocorrem de forma diferenciada, né? São diferentes combinações dando origem a diferentes tipos de matéria. E um detalhe importante que a doutrina espírita nos traz: tudo que é matéria se originou de um princípio material idêntico, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, sofrendo transformações, é o que vai dar origem, é o que deu origem a tudo que é matéria. Então, as diferentes combinações e transformações desse fluido cósmico universal deu origem à lagarta, ao homem, ao fruto, à flor, à pedra, a tudo que é matéria. Diferentes combinações em diferentes momentos, de acordo com as circunstâncias, as condições oferecidas pelo planeta, né? Nós sabemos, através da ciência, que a formação do nosso planeta foi longa, foram milhões de anos até chegar à constituição atual, e que os seres, plantas, animais e o próprio homem foram surgindo em épocas diferentes, em períodos diferentes. Ou seja, sempre que o meio oferecesse as condições, os elementos se agregavam, ocorriam as combinações e a matéria ia se constituindo, inclusive a vida, em diferentes momentos, né? No Livro dos Espíritos, na questão número 30, Kardec perguntou aos espíritos: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta dos espíritos: de um só elemento original, que é esse fluido cósmico universal, de um único elemento. E eles nos dizem: os elementos que considerais simples, como hidrogênio, oxigênio, carbono, na verdade não são simples, já são modificações desse fluido cósmico universal. Princípio material que a ciência ainda não conseguiu, detectar, mas que é a origem de tudo que é matéria. E essa fonte é inesgotável. Esse fluido cósmico universal, ele continua gerando corpos, sofrendo transformações e gerando corpos, quer seja no nosso planeta ou em outros mundos, porque esse fluido é o que dá origem ao universo. E quando nós falamos do universo, o planeta Terra, nós poderíamos compará-lo a um grão de areia em uma vasta praia em que trilhões e trilhões de grãos de areia existem. Ou seja, a Terra é um corpo diminuto, é um corpo extremamente insignificante diante do que é o universo. Os planetas, as galáxias, os mundos. E aí a gente se pergunta: por que só a Terra seria habitada? Por que só na Terra existiria vida? Era admissível esse pensamento quando o homem ainda não dispunha dos telescópios, desses instrumentos sofisticados que permitem ao ser humano devassar o universo, chegar a outros planetas, outros mundos,
descobrir outras galáxias e constatar que se nós viajássemos com a velocidade da luz, que é de 360 mil quilômetros por segundo, 360 mil quilômetros por segundo, se nós viajássemos no espaço com essa velocidade durante 1 ano, 10 anos, 100, 1000 anos, é como se nós não tivéssemos saído do lugar. Aí já temos uma imagem do que é o universo, da imensidão, né? Incomensurável. Não há como medi-lo, não há como chegar ao limite, porque a nossa própria inteligência nos diz que, além de um determinado ponto, por mais distante que ele esteja, deve haver algo além. Fica complicado, eu sei, para a nossa inteligência, né, entender isso, mas percebemos que assim deve ser. Então, a matéria é formada de um só elemento primitivo, que é esse fluido cósmico universal. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva, desse fluido cósmico universal. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Nós temos tantas propriedades, temos os gases, temos os líquidos, os corpos sólidos, corpos que têm cheiro, sabor, cores diferentes. De onde provém todas essas propriedades? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Ou seja, essa matéria elementar, que é o fluido cósmico, sofre transformações e as moléculas vão se agregando de acordo com as circunstâncias, de acordo com as condições de temperatura, de pressão, de umidade, para que esses corpos se formem. Então, é da modificação ou das modificações que sofrem esses elementos que provêm do fluido cósmico universal. E na questão 33, a mesma matéria elementar. Qual é a matéria elementar? Esse fluido cósmico, né? É suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Os espíritos respondem: sim, sem dúvida. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Ou seja, é dessa matéria elementar que se origina todas as formas materiais, inclusive os nossos corpos. Não só o corpo físico, também o perispírito, que é o corpo espiritual, né? E o que é esse corpo espiritual? Quando é o liame, é o que nos une à matéria, é o que une o espírito à matéria. E quando nós deixamos para trás a vestimenta estragada, que é o corpo físico, nós nos apresentamos com esse corpo espiritual, que é o perispírito. Então, diante dessa verdade, né, dessa realidade, a morte é simplesmente uma passagem, uma mudança de residência. Nós transferimos a residência, nós deixamos a roupa estragada, que é o corpo físico, e
galgamos, de acordo com a evolução de cada um, mundos espirituais. Vamos para colônias, vamos para cidades que existem no mundo espiritual, porque pensemos, tudo é energia no universo, tudo é energia. Nosso corpo, ou toda forma de matéria que existe, é energia condensada. Energia condensada. Tudo é energia. E a ciência admite isso, hoje, sem dúvida. Tudo é energia. Bom, mas aí nós chegamos a uma questão, se o nosso corpo, o corpo físico, é constituído dos mesmos elementos que formam este jarro, esta mesa, esta toalha, ventilador, o ar, a água, todas as formas líquidas, gasosas ou sólidas, nós temos uma diferença: a planta, o animal e o homem, que é a vida. A vida. Mas se os elementos são os mesmos, hidrogênio, carbono, oxigênio, azoto, o enxofre, por aí vai, muitos outros elementos constituindo o corpo físico, o que é a vida? A vida a resposta está na questão número 62. Qual a causa da animalização da matéria? O que é essa animalização? A vida. Animalizar, dar vida, inclusive as plantas, né? A animalização da matéria, vida. É o fluido vital. A resposta é o fluido vital. Então, além desses elementos que formam uma matéria bruta, a planta, o animal e o homem, nós temos esse fluido vital. É o que animaliza a matéria, é o que dá a vida. Então a planta tem fluido vital, o animal tem fluido vital, o homem tem fluido vital. É a vida orgânica, é a vida orgânica, né? Nós, todos os seres vivos, têm o fluido vital. Porém, vem a questão 71. A inteligência, que é do ser humano, é um atributo do fluido vital? Não, respondem os espíritos. Depende do princípio inteligente, o espírito. O espírito. Então, a matéria bruta, ou seja, os corpos inanimados, os corpos que não têm vida, só a afinidade dos elementos que vão constituí-los. Matéria bruta. Não tem vitalidade, não tem inteligência. Nenhum tipo de matéria bruta. A planta, ela e o animal, eles têm os elementos que formam a matéria e o fluido vital. E o homem, além dos elementos que formam a matéria, o fluido vital e o princípio inteligente, que é o espírito. Princípio inteligente, né? Que é aquele que prossegue. É o que prossegue. Esse princípio inteligente é o que não morre nunca, não se acaba nunca, e mantém a sua individualidade. Quando nós deixarmos para trás o invólucro carnal, quando nós deixarmos para trás a vestimenta estragada, o corpo que já não, o corpo do qual o espírito já não mais necessita, nós
prosseguiremos com o corpo espiritual, que é o perispírito, que a gente já comentou, com as mesmas características, geralmente da última encarnação. Então, eu vou repetir aqui o que muitos já ouviram, mas que eu considero fundamental para as nossas vidas. Há 33 anos, quando eu estava com 20, quase 21 de idade, a minha irmã teve uma leucemia, aguda, foi 1 mês e meio, uma jovem, cheia de vida, de saúde, estudando, uma leucemia a levou em 45 dias. Em 45 dias. E ao procurar aquele que foi o suporte porque ele me mostrou a doutrina espírita, que foi o Dr. Aguinaldo, já era médico, e ele disse o seguinte, porque a pergunta que eu fiz foi exatamente essa: eu vou rever um dia a minha irmã? Eu vou reencontrá-la? Eu vou poder matar essa saudade? E ele respondeu: você vai revê-la tal qual ela era aqui, com as mesmas características, com o mesmo cabelo, com a mesma cor dos olhos, com a mesma fisionomia. Mas ela não está se transformando no mundo espiritual? Está, respondeu ele. E como eu vou poder revê-la tal qual ela era? Esse perispírito, ele se molda pela força do pensamento. E o mundo espiritual sempre nos permite reencontrar os entes queridos, matando a saudade, revendo-os tais quais eles eram quando partiram. Olha que dádiva, olha que bênção. Sem considerar que nós reencontramos esses nossos entes queridos quando nos desprendemos através do sono, embora não tenhamos às vezes nem a lembrança ou vagas lembranças, mas nós os reencontramos. E é o que nos dá força, embora a gente muitas vezes nem saiba, nem sinta, mas os sonhos, esses reencontros ocorrem com certeza. Bom, então, justo quando nós falamos do fluido vital nas plantas, nos animais e no ser humano, a química, essa ciência, que deu um grande impulso para a doutrina espírita também, como muitas ciências, aliás, o avanço nessas áreas fez com que a doutrina espírita fosse melhor aceita. Por quê? A química que consegue decompor e recompor corpos, uma pedra, por exemplo, a água, como nós já tomamos como exemplo, nós podemos devolver à atmosfera o hidrogênio e o oxigênio, vapor. E esse mesmo vapor pode novamente tornar-se água, com a ligação do hidrogênio e o oxigênio. A química faz isso, porém, até hoje, a química não conseguiu devolver a vida a uma folha morta. Por quê? Os elementos constituintes ali não são os mesmos? São hidrogênio, carbono, oxigênio, mas falta o fluido vital, que já se desprendeu.
e aí não tem como reconstituir uma folha morta, devolvendo-lhe a vida. Não tem como devolver a vida a um corpo morto. Por quê? Além do fluido vital, no caso do ser humano, o espírito já se desligou daquela matéria. Então não há como. Mas a ciência, quando ocorre uma morte, consegue devolver a vida através de choques. O espírito ainda não havia se desligado totalmente. Ainda havia naquele corpo vínculo do espírito com a matéria. Por isso foi possível devolver a vida, devolvê-lo, à vida, aquele corpo orgânico. Mas uma vez morto, não há como. Eu encontrei na internet um texto que se chama Partida e Chegada. Um texto maravilhoso. Eu consegui reproduzi-lo, por volta das 18 horas hoje. Não consegui memorizá-lo. Eu vou pedir licença para fazer a leitura e um rápido comentário. Quando observamos na praia um veleiro afastando-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Aquele veleiro, aquela embarcação que sai mar adentro e a gente fica olhando, cada vez ele se torna menor, até que não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao posto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato momento em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha do horizonte, na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conservam o mesmo afeto que nutriam por nós, o mesmo carinho, o mesmo amor que eles tinham
continuam sentindo, nutrindo por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, que não mais necessita no outro lado. O espírito não mais necessita dele. E é assim que no mesmo instante que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Porque antes de nós, quantos já partiram? Da mesma forma que eles nos deixam, reencontram entes queridos, amigos, que os haviam precedido nessa grande viagem. Então, da mesma forma que nós dizemos, já se foi, outros dirão, está chegando, feliz, né? Pela volta daquele espírito muito caro. Já está chegando, chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem sofre mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer do que julgar desnecessário. Claro, como nós estamos a caminho da perfeição, nós vamos vencer a animosidade, as mágoas, as raivas, né? Nós vamos superar tudo isso, ou seja, vamos nos desfazer de tudo aquilo que nós compreenderemos que não é necessário, que não é importante, que não é bom para a nossa vida. A vida é feita de partidas e de chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte, dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem a perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma, disse Victor Hugo. Sei que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Nós não somos o corpo, nós somos espírito. Vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou, mas não posso dizer minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. Ou seja, trabalhamos também no mundo espiritual. Continuamos crescendo. Trabalho que promove prazer, que dá alegria. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. A sepultura recebe apenas a roupa estragada. André Luiz já nos dizia, já nos disse que a sepultura não é a porta do céu nem do inferno, é o bangalô subterrâneo
das células cansadas, do vestuário apodrecido. Sepultura, o túmulo, é o bangalô subterrâneo do vestuário apodrecido, das células cansadas. Porém, a vida não está ali. A vida prossegue, brilha muito mais e brilhará sempre. Confortemo-nos com a mensagem que a doutrina nos proporciona, na certeza de que não há morte, há apenas passagem, mudança de forma, de roteiro nessas idas e vindas. E estejamos certos, os nossos entes queridos prosseguem e vamos revê-los, vamos reencontrá-los quando formos chamados a entregar à sepultura aquilo que não somos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.